Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Alyssa Ann Dayvold tinha 30 anos na época do caso e vivia em Myrtle Beach, Carolina do Sul. Ela morava com o seu namorado, Chris Madkin, e suas duas filhas, uma de 8 e uma de 10 anos. Ambas não eram filhas do Chris, elas eram frutos de um relacionamento anterior da Alyssa. A Alyssa tinha um canal no YouTube onde ela postava tutoriais de maquiagem e tinha vários seguidores, assim também como nas suas redes sociais, e todos relatavam que ela parecia uma pessoa muito extrovertida e simpática, adorava trabalhar com beleza, com artes, então ela estava sempre inovando, postando umas maquiagens bem diferentes nesse seu canal do YouTube. Além disso, ela também foi descrita como uma mulher de gênio forte. Sempre que ela tinha uma opinião sobre alguma coisa, ela falava sem se importar com o que as pessoas pensariam sobre isso, e às vezes também era um pouco difícil de lidar com ela por conta desse temperamento. Mas tirando isso, ela era uma pessoa aparentemente feliz e muito boa. Certa noite em 2018, não se tem ao certo o dia exato em que tudo isso aconteceu, mas o Chris estava em casa quando ele acordou ali no meio da noite e percebeu que a Alyssa não estava na cama. Ele então foi até o banheiro e encontrou ela lá caída no chão em uma poça de sangue. Ela estava muito fraca, quase inconsciente e estava ali com sangramento vaginal. Ele, então, completamente desesperado, pegou ela e levou ela para o hospital e, segundo lá, os médicos encontraram um cordão umbilical e uma placenta, então tudo indicava que a Alyssa tinha dado à luz a um bebê recentemente. Porém, quando os médicos questionaram a ela e também ao Chris, eles negaram, disseram que ela não estava grávida e que não tinha bebê nenhum. Depois de se recuperar, a Alyssa ainda disse para os médicos que cerca de 2 ou 3 anos atrás ela tinha tido alguns problemas de saúde e um médico tinha dito a ela que ela não poderia mais ter nenhum filho e que realmente ela não estava grávida e não sabia, porque tinha aquele cordão umbilical e aquela placenta ali. Os médicos acharam tudo aquilo muito estranho, afinal de contas para eles era óbvio que a Alyssa era uma mulher que tinha acabado de ter um bebê, então a polícia foi chamada para investigar melhor tudo isso. Quando a polícia chegou no local, inicialmente a Alyssa continuou dizendo que não tinha bebê nenhum, que ela não estava grávida, disse que ela saberia se ela estivesse grávida. O Chris também dizia que ela não estava grávida, porém não demorou muito e a Alyssa não conseguiu sustentar mais as suas mentiras e acabou contando toda a verdade para os policiais. Segundo a Alyssa, ela estava sim grávida, mas nem o seu namorado nem qualquer outra pessoa da família sabiam sobre isso, porque ela já tinha 2 filhas, ela não queria mais ter filhos, então ela ficou apavorada com a gravidez e, sem saber o que fazer, acabou escondendo isso de todo mundo. Naquela noite, então, ela disse que começou a passar mal e entrou em trabalho de parto, então ela deu à luz ao bebê sozinha ali no banheiro da sua casa e ela disse que o nenê nasceu bem e vivo, porém depois do parto ela acabou desmaiando e acordou cerca de 15 minutos depois e então ela percebeu que o bebê já estava sem vida ali no chão do banheiro com o rosto completamente azul. Ela disse que entrou em pânico sem saber o que fazer e então colocou ali, o corpo do menino na lixeira do banheiro dentro de um saco de lixo. Ela tinha a intenção de depois jogar esse lixo fora ali numa lixeira aos fundos da sua casa para depois ser recolhido, mas não deu tempo porque ela acabou passando mal. O Chris encontrou ela e levou ela ao hospital.
Imediatamente foram realizadas buscas na casa da Alyssa então, e realmente lá os policiais encontraram no lixo do banheiro o corpo do menino ao qual ela tinha dado à luz. Um patologista testemunhou que mecônio foi encontrado no saco de lixo junto com o menino e, segundo ele, mecônio é uma matéria fecal que é expelida por recém-nascidos após o nascimento, e isso indicava que o menino estava com vida no momento que foi colocado naquele saco de lixo e muito provavelmente morreu sufocado após ser colocado ali dentro. Segundo eles não conseguiram identificar realmente qual era a causa da morte, mas essa presença do mecônio contradizia a versão da Alyssa de que o menino morreu no chão do banheiro e muito provavelmente ele tinha mesmo morrido depois que foi colocado dentro do saco de lixo. Em meio às investigações, para chocar ainda mais os policiais, a Alyssa acabou admitindo que essa não era a primeira vez que ela fazia uma coisa tão absurda. Ela disse que já tinha feito o mesmo com uma menina ao qual ela deu à luz em novembro de 2017. Segundo ela também, deu à luz em casa, sozinha no banheiro. O Chris não estava em casa dessa vez. E ela disse que dessa vez nasceu uma menina e ela nasceu com o cordão umbilical enrolado no pescoço, porém estava viva, mas depois de alguns minutos a menina também teria falecido. E então ela fez essa mesma coisa, colocou ali o corpo num saco de lixo, depois levou e jogou na lixeira nos fundos da sua casa e acabou dessa maneira se livrando do corpo sem nenhum problema. Ela disse que dessa vez ela também não teve nenhuma complicação após o parto, então não precisou ir ao hospital e ninguém tinha desconfiado de nada mesmo um ano depois. Os policiais conseguiram então obter registros médicos de um ultrassom feito pela Alyssa no início de 2017, mostrando que realmente ela tinha passado por uma gravidez saudável de uma criança que nunca chegou a ser registrada, e o namorado da Alyssa, o Chris, ficou em choque ao saber de tudo isso. Ele informou que nunca soube da gravidez da Alyssa nenhuma das duas vezes e jamais esperava que a sua namorada seria capaz de cometer esse crime. Segundo o Chris, das duas vezes ele notou mudanças corporais na Alyssa, mas ficou com medo de comentar sobre isso porque ele achava que ela estava apenas ganhando peso, até porque no início do relacionamento ela também tinha dito para ele que não podia mais ter filhos. Então ele ficou meio sem graça de perguntar e deixou por isso mesmo. Ele ainda disse que certa vez a mãe da Alyssa perguntou a ela se ela estava grávida por conta dessas mudanças corporais da primeira vez, na gravidez da menina, porém ele disse que a Alyssa ficou muito brava e negou veementemente, então ninguém nunca mais tocou no assunto. Ele disse que depois de alguns meses, ele resolveu fazer uma viagem que durou quase um mês para uma outra cidade para visitar alguns familiares. Ele chamou a Alyssa para ir junto, levando as duas filhas dela, mas ela acabou não aceitando, disse que queria ficar em casa, que não queria ir. Ele estranhou um pouco, mas respeitou a vontade dela, então ele foi, passou esses dias fora, e quando ele voltou, ele disse que ficou surpreso porque a Alyssa tinha mudado completamente, ela tinha emagrecido muito, então ela, toda feliz, disse para ele que enquanto ele esteve fora ela tinha se dedicado ao máximo para emagrecer e surpreender ele quando ele voltasse, e que por isso que ela não tinha ido viajar com ele, porque ela já tinha o plano de fazer isso. Ele achou estranho porque ela tinha emagrecido muito em tão pouco tempo, mas mais uma vez ele não questionou tanto ela e as coisas ficaram por isso mesmo. Ao que tudo indica, então, foi nesse momento, que a Alyssa teria dado à luz àquela menina que ela jogou no lixo. Na segunda gestação, as coisas foram bem parecidas, ele notou essas mudanças corporais, mas de novo achou que ela só estava engordando, não comentou nada, até o dia que ele encontrou ela caída no chão do banheiro, levou ela para o hospital e descobriu todo aquele horror. Várias pessoas não acreditam muito nessa versão do Chris, as pessoas dizem que é impossível ele não ter notado, ele não ter ficado sabendo que ela estava grávida, mas a polícia
polícia acreditou na versão do Chris, eles não encontraram nada que indicasse que ele estava mentindo, então ele acabou não sofrendo nenhuma acusação. A Alyssa, por sua vez, foi presa e acusada de homicídio culposo das 2 crianças e os seus advogados atribuíram os crimes à sua saúde mental. Porém, isso não foi aceito pelo júri. A Alyssa foi então condenada a 40 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional. Em seu julgamento, ela pediu desculpas aos prantos às suas filhas vivas, ao seu ex-namorado, pai das crianças mortas, e aos pais dele. Espero que um dia elas me perdoem pelo que fiz, disse ela ao falar das filhas. Depois ela afirmou: também quero me desculpar aos Madkins. Não queria ter feito nada disso. Nunca machuquei ninguém. Cometi um erro terrível em minhas ações. Nunca fiz nada para machucar ninguém, especialmente uma criança. O agora ex-namorado de Alyssa, o Chris, afirma que nunca a perdoará pelos crimes contra seus filhos que ele nem chegou a conhecer e escreveu textos de repúdio às atitudes da ex-namorada em suas redes sociais. A Alyssa permanece então presa, cumprindo a sua sentença de 40 anos. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, o que você acha dessa atitude da Alyssa, se realmente tem alguma questão psicológica aí que pode ter levado ela a fazer tudo isso, ou se você acha que não, que ela premeditou tudo isso desde o início, né, quando ela descobriu que estava grávida das 2 vezes. Também deixe aqui a sua opinião sobre o envolvimento do Chris, se você acredita que realmente ele é inocente ou se você acha que tem algo mais aí por trás de tudo isso. Também deixe aqui, usando a hashtag sugestão, um caso que você conhece e acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like se gostou de conhecer mais essa história. E é isso, até o próximo vídeo.